Seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Gobi, esse aqui é o Papo de Bastidores e eu quero te dizer por que eu criei esse podcast. Primeiro porque esse é o tipo de conteúdo que eu consumo quando eu tô em academia, quando eu tô fazendo exercício, são entrevistas com empreendedores, com empresários e pessoas interessantes com os quais eu posso aprender. Segundo, são conversas como essas que abrem a nossa cabeça. Lá em 2020, quando a gente estava passando por um período turbulento na empresa por causa da pandemia, foram conversas com conselheiros e empreendedores que me deram perspectiva e me fizeram chegar onde eu tô aqui hoje. Eu gosto com mais de 100 milhões de faturamento pela internet, com um time 100% remoto e muita bagagem nesse aprendizado. E por último, eu quero me desafiar. Eu estou no ano de me desafiar, eu estou num período onde eu estou me desafiando. É comum quando a gente atinge um certo resultado a gente tender a se acomodar. E eu não quero passar por isso, então eu estou sempre me colocando em movimento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse bate-papo de hoje eu tive a honra de entrevistar o Décio Oliveira. E eu conheci o Décio num Mastermind em 2020. E eu vou te dizer uma coisa, foi a única palestra, a única, que todo mundo ficou assim, ó, sentado, olhando, de boca aberta, completamente vidrado por 3 horas. E a gente só deixou ele embora porque ele tinha um voo para pegar. A gente quase manteve ele lá preso, porque o que ele estava falando era tão interessante, mas não interessante, que eu nunca esqueci essa palestra. Foi a primeira e a única vez que eu ouvi falar sobre gestão da complexidade e níveis cognitivos e como que você pode usar isso a favor da escala do seu time no seu negócio. Lá ele apresentou uma equação de 4 variáveis que medem meio que a capacidade de execução de trabalho de uma pessoa. É um negócio assim fenomenal. E nesse papo aqui que eu tive com ele, eu quis estruturar a nossa conversa em torno de 3 tópicos principais. Primeiro é sobre contratação, como que a gente minimiza erro de contratação. O segundo foi sobre como a gente analisar a performance do time que a gente já tem e como que a gente estrutura a nossa empresa e os processos para poder extrair o máximo disso. E o terceiro pilar foi sobre performance, como que a gente faz para ativar de fato a alta performance tanto nossa quanto do nosso time de forma individual. Só para você ter uma ideia, a gente falou sobre, por exemplo, quais são as perguntas que você poderia fazer para poder diagnosticar o nível cognitivo das pessoas, o que você tem que fazer com uma pessoa que, por exemplo, não tem a capacidade para assumir uma posição que você quer que ela assuma, as estatísticas não tão animadoras mundiais sobre níveis cognitivos e como que isso afeta o recrutamento da sua empresa. A gente falou sobre como que você pode estruturar os processos da sua empresa para poder extrair o máximo do time que você já tem, como que eles devem ser pensados. A gente falou também sobre como que você pode eliminar os gargalos de comunicação que tem dentro da sua empresa, sabe? Aquele telefone sem fio, aquele ruído, aquelas coisas que atrapalham a execução do dia a dia. A gente falou um pouquinho sobre como que surgem esses problemas e como resolve. Como que você diminui os erros na hora de promover uma pessoa dentro da sua empresa, do seu time. E lógico, quais são essas 4 variáveis que ele tem na equação dele de performance. Como que a gente manipula essas variáveis para poder extrair o máximo de cada pessoa. Enfim, esse bate-papo só reforçou aquilo que eu sempre falo. A verdadeira escala do seu negócio está em time, formar bons times que vão executar os planos e bater as metas. Então é isso, aproveita e bons insights. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, não sei quando é que você está escutando isso aqui. Hoje eu tenho a honra de estar falando com o Dr. Décio, um cara que eu conheci em 2020 numa palestra do Mastermind e, se eu me lembro bem, foi a única palestra, a única no mercado digital, que estava todo mundo ali, a galera toda do digital, olhando para ele por mais de 3 horas de boca aberta com tudo que ele estava falando, todo mundo vidrado, interessado no que ele estava falando. E ó, nós somos piedosos com você, tá, Décio? Porque eu lembro que a gente queria te prender lá, para você continuar falando, continuar entregando conteúdo, só que você tinha que pegar um voo, a gente, por piedade, deixou você ir embora naquele Mastermind naquele dia. Então, Décio, começa falando para aí antes, melhor do que eu te apresentar, e você se apresentar para o pessoal que está te escutando. Fala resumidamente o que você faz hoje, como que você pode ajudar a gente. Muito bem. Boa noite, né? É uma honra ter recebido aqui o convite para poder falar para vocês. Peço desculpa que eu estou deslocando aqui. Sem problema. De um lugar para outro, daqui a pouco eu chego num lugar, né? num lugar ali que eu vou ter uma iluminação melhor. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Décio Fábio de Oliveira Júnior, eu fui cirurgião durante muitos anos, 20 e tantos anos da minha vida, e nem nos meus sonhos mais selvagens eu jamais imaginava que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje na minha vida, que é funcionar como conselheiro de empresas e famílias. Então, essa é hoje a minha atividade principal. Fora outras coisas que eu faço, mas assim, esse é o ponto importante para qual nós estamos aqui reunidos, e basicamente, eu aprendi inicialmente com as dificuldades que eu tinha, né, com um filho meu pequeno,
que o relacionamento humano é talvez a variável mais importante e impactante das nossas próprias vidas, né? Parte crucial da nossa vida é nos relacionar bem. E quando eu comecei a tentar resolver esse problema com meu filho, eu acabei me deparando com uma série de técnicas que melhoraram finalmente o meu relacionamento com meu filho pequeno, mas de quebra eu aprendi a fazer uma boa intervenção sobre questões que envolviam exatamente o relacionamento. E depois de um tempo, veio paulatinamente para mim os clientes das empresas por causa dos problemas de relacionamento que as pessoas enfrentam no ambiente organizacional. E aí eu fui estudando ferramentas, algumas delas muito pouco difundidas, né? Talvez pelo fato de eu ser médico, eu não segui o veio principal, vamos dizer assim, do conhecimento principal, e isso me granjeou acesso a uma tecnologia de avaliação cognitiva que faz toda a diferença na hora de contratar e alocar as pessoas dentro do capital humano organizacional. E esse é um ponto, eu tenho certeza, crucial e fulcral, né, um gargalo grande das organizações hoje em dia. Então, é para isso que eu estou aqui, para responder as perguntas que surgirem em cima desse tema, né? Então, manda brasa, pergunta aí o que o pessoal quer saber a respeito disso aí. Só para dar um contexto principal aqui, eu estou inserido no mercado digital. O mercado digital, você conhece alguns empreendedores digitais, a galera quer crescer, quer fazer lançamento, botar para vender, botar uma palma quebrada. Só que, o que eu sempre falo para os meus mentorados, eu falo o seguinte, galera, a verdadeira escala do negócio, beleza, lançamento é legal e tal, mas a verdadeira escala do negócio, se você quiser escalar, construir uma empresa, um negócio digital, ou um negócio físico que seja, que vai crescer, dar lucro, sem te aprisionar no negócio, é time. Time é o verdadeiro pilar da escala de um negócio, de qualquer negócio. Então, Décio, o que eu queria trazer? Queria trazer para a gente aqui, direcionar o papo em 3 grandes pilares. Primeira coisa, recrutamento, que seria a contratação das pessoas, falar um pouquinho sobre como que você poderia ajudar a trazer luz sobre esse tópico de contratação, de recrutamento. Depois, muitas pessoas que estão escutando a gente já tem um timinho, nem que seja de freelas ou pessoas que estão sempre ali com eles, já tem umas pessoas na empresa. Então, como é que a gente analisa essa galera para poder extrair melhor deles? E, por último, falar sobre performance, se é possível, de fato, de acordo com o que você acredita, dessa teoria da cognição, da complexidade, se a gente consegue, de fato, trabalhar em alta performance, se isso é um mito. Né? Então, eu queria trazer bastante sobre isso. Então, começando, Odécio, na sua visão, você que tem experiência, você que é conselheiro de empresa, entende muito de gente, de times, onde que o empresário mais erra na hora de contratar, já introduzindo aqui essa parte de recrutamento, na sua visão? Bom, talvez eu tenha que fazer uma breve introdução conceitual, né, antes de responder diretamente essa pergunta, para que fique claro que a gente está falando a mesma coisa, né, o mesmo... Perfeito. Que aquilo que eu estou falando é o que está sendo entendido, tá certo? Então, é claro que nós todos entendemos que o trabalho humano, ele não tem a mesma complexidade conforme as funções dentro do negócio se distribuem, tá certo? Ou seja, não precisa ser um gênio, né, para saber que a função do faxineiro é menos complexa, por exemplo, que a de um gestor de tráfego ou um copy, por exemplo. Sim. Dito isso, nós temos que compreender que parte integral, então, do processo de contratar bem é compreender claramente qual é o trabalho a ser feito, por um lado, e a capacidade da pessoa para executar esse trabalho do outro lado. E nós temos que fazer um bom Tinder entre essas duas coisas, né? Fazer um match aí da função com a pessoa. Podemos dizer que a capacidade... Só capacidade técnica ou capacidade algo além Pois é isso que eu vou descrever exatamente agora em cima disso. A capacidade humana, nós temos uma equação para definir isso, que ela é um produto de 4 conjuntos de variáveis, tá? Primeiro desse componente é o componente que envolve o que a gente chama de comprometimento e alinhamento com os valores. Então,
eu não, acho que nós não temos que disputar, todo mundo aqui que está nos ouvindo vai concordar, creio eu, que comprometimento e o alinhamento com os mesmos valores que você tem na minha organização são uma parte crucial do desempenho dessa pessoa na função. Se o cara é, sei lá, é vegano, não vai trabalhar para a BRF feliz, você está entendendo? Então, tem que ter esse alinhamento e a pessoa tem que estar comprometida, engajada na função para que ela produza bem. Esse é o primeiro componente. O segundo componente é exatamente o conhecimento técnico e o know-how prático na execução do trabalho. Ou seja, se o cara vai trabalhar numa empresa de advocacia, ele tem que ser advogado. Se ele vai trabalhar num hospital operando os outros, ele tem que ser médico. Ele tem que ter o domínio da ferramenta, vamos dizer assim, técnica que ele vai empregar no trabalho dele. Tá? Então, se ele não tiver esse conhecimento, não nada feito. Não importa o quão brilhante ele seja. Por exemplo, acho que ninguém disputa aqui que o Bill Gates é um cara foda. Aí você não vai deixar ele abrir seu coco se precisar de uma neurocirurgia, porque ele não entende nada de neurocirurgia, tá? É isso aí. Terceiro componente é o que a gente chamaria de componente emocional. E aí, nesse componente, nós temos uma série de elementos que existem ferramentas que visam quantificar isso de alguma forma, a gente chama isso de ferramentas psicométricas, né? Tem aí Enneagrama, PI, MBTI, DISC, etc., tá? Que tentam dar uma dimensão mais mensurável a essa questão de cunho emocional. Podemos dizer que isso nasceu com os trabalhos da mãe e filha, né, Myers-Briggs, que foram os dois que fizeram as primeiras bases dessas ferramentas psicométricas que deu origem ao MBTI. Mas hoje em dia a gente tem várias ferramentas nesse sentido, algumas mais sofisticadas, por exemplo, tem o famoso Five Big Factors, que foi muito utilizado lá, né, naquele escândalo da Cambridge Analytics, quando o Trump foi eleito, eles utilizaram isso aí, foi um escândalo, porque eles conseguiam manipular o comportamento das pessoas nas mídias sociais e por aí vai. E a última variável é o que a gente chama de variável cognitiva. Podemos dizer que é o tamanho do processador que tem na sua careca, tá? É a sua variável cognitiva. Tá muita confusão isso, porque quando eu falo em cognição, as pessoas muitas vezes criam uma relação direta com aquilo que a gente chamaria de inteligência. E a inteligência não é exatamente cognição, tá? Eu tenho pessoas, inclusive, que pontuam mal no teste de inteligência às vezes, porque são disléxicas, tá? Mas são muito cognitivas. Então, a cognição seria melhor definida como a capacidade de saber qual é a pergunta certa a ser respondida num certo contexto de trabalho. Tá? Então, a cognição tem muito mais a ver com criatividade, percepção, do que propriamente com aquilo que a gente mediria, por exemplo, pelo QI. Tá? Eu posso ter pessoas que são altamente, têm pontuações altas no QI, mas não necessariamente são tão cognitivas assim. E eu também tenho o contrário, pessoas que pontuam mal no QI e são muito cognitivas, tá? Digamos que a inteligência é aquilo que a gente normalmente mede pela capacidade da pessoa de dar a resposta certa. E a cognição a gente mede pela capacidade de fazer a pergunta certa, tá? Então aquilo que as pessoas chamam de pensar fora da caixa e coisas desse tipo está ligado à questão cognitiva. Uma variável que é muito ligada à cognição é o quanto a pessoa consegue antever no futuro as consequências de seus atos. Aquilo que a gente chamaria de horizonte temporal do indivíduo. Se ele consegue planejar a longo prazo ou enxergar o impacto das coisas a longo prazo. Você vê, por exemplo, uma palestra do Elon Musk há 10 anos atrás falando sobre a necessidade de nos tornarmos uma espécie interplanetária, né? E ele falou isso bem no começo, onde ele estava ainda desenvolvendo a SpaceX, certo? Então, quando ele falou que ia botar uma constelação de não sei quantos mil satélites em órbita, todo mundo achou que ele era doido. Quando ele foi falar que ele era capaz de trazer um foguete e botar ele em órbita que custasse
muito mais barato do que a NASA fazia na ocasião, todo mundo achou que ele era doido, e por aí vai. Todo mundo continua achando que ele é doido, 10 anos depois todo mundo acha que é óbvio. Porque ele, né, quando ele falou pela primeira vez de um carro autônomo, todo mundo achou que ele era doido, e assim ia, tá certo? Até a OpenAI é uma derivação das loucuras do Elon Musk, né? O ChatGPT está aí financiado desde o início, porque ele deu o pontapé inicial na ideia e com o dinheiro. Então, alguém duvida que o Elon Musk consegue, entre aspas, ver o futuro, né, podemos dizer assim? Então, isso Não. é um sinal de uma cognição diferenciada. Beleza? Então, nessa. Então, se nós considerarmos que a capacidade atual de trabalho de uma pessoa é um produto desse conjunto entrelaçado de variáveis, nós vamos entender que não adianta nada o cara ser um gênio cognitivo e morder a orelha do coleguinha, não adianta nada o cara ser muito comprometido, mas não ter cognição suficiente, tá entendendo? Ele tem que ter um Sim. conjunto dessas variáveis, tá certo? Senão, nada feito. Odécio, pergunta. Os testes comportamentais, qual que é o peso, cara? Tem diferença de peso dessas variáveis da equação, ou elas têm o mesmo peso, a cognição tem um peso maior? Como é que é isso? Como é que é essa análise? Difícil dizer que tem um peso, porque é o seguinte, se você subtrair qualquer uma delas, um perdão da expressão, fudeu. Uhum. Né? Mas eu diria que se tivesse que ter um peso, eu daria mais peso ao aspecto emocional, sem dúvida. Porque o cara pode estar performando muito bem num determinado momento, de repente ele descobre, sei lá, que a mãe dele está com câncer, e no dia seguinte ele já não trabalha mais direito, quase que instantaneamente. Agora, um ponto crítico que é muito pouco considerado é que muitas vezes nós temos uma coisa que a gente chama de espelhamento ingênuo, que é achar que uma coisa é fácil para nós, por conseguinte também é fácil para o coleguinha. Então, isso faz com que muitas vezes nós temos um superdimensionamento da capacidade da pessoa que nós estamos contratando, simplesmente porque a gente acha que é fácil para nós, então a gente acha que também será fácil para ele. E se a gente não medir isso, aí nós temos um problema. Então, o que eu vi muitas vezes é que empreendedores muito capazes, quase geniais, têm uma problemática violenta na hora de contratar, porque eles acham que é óbvio que certas coisas são fáceis, etc. Então, eles contratam muito mal, por inferir corretamente que se é fácil para eles, também o será para outras pessoas. E eles, quando são jovens, iniciantes, eles cometem esse erro mais ainda. E o que acaba sendo um subproduto disso com o passar do tempo, quando a gente pega um empreendedor assim, na casa dos seus 40 em diante, muitos deles são bastante centralizadores. E eles são centralizadores por quê? Porque eles já erraram demais, né, velho? Já delegaram o negócio, o cara já foi lá, fez uma cagada, aí já aconteceu 1, 2, 3, 5, 10 vezes, então eles ficam meio paranoicos, aí já não querem delegar mais nada, aí eles ficam numa situação onde eles puxam tudo para si. Né? Eu já vi muito executivo de empresa grande, que eu presto consultoria, eu falo que esses caras, você sabe o Independência Day, aquele filme que tem aquela nave mãe do alienígena, que cobra a cidade inteira? O cara gerencia a empresa dele igual aquela nave mãe. Ele é o único cérebro pensante, entendeu? O organograma dele é tão largo assim, de um lado para baixo, igual aquela nave mãe. Tem 17, 20, 30, 40, 50, tudo pregado nele. E se o cara vai comprar um palito, tem que passar pela aprovação dele. Eu não estou brincando, não. Esse dia eu estava com um executivo de uma empresa, essa empresa fatura quase 1,5 bilhão por ano. O cara aprova pessoalmente todos os pagamentos, R$ 74 ele estava lá aprovando a IP dele, entendeu? Porque ele já não confia mais. E ele não confia mais porque ele não selecionou corretamente ao longo do tempo. Como ele não selecionou corretamente ao longo do tempo, os caras fizeram bobagem, isso custou muito caro, então ao longo do tempo ele aprendeu a não confiar, e com isso ele fica tendo uma dificuldade crônica de delegação, ele fica sobrecarregado, ele não pode tirar fezes, ele não pode espirrar, ele não pode adoecer, ele não pode nada. Se ele quebrar a perna, a empresa quebra. Né? Caraca, então, eu diria que o grande erro, respondendo então finalmente a sua pergunta, o grande erro do empresário é inferir incorretamente que a pessoa que ele
está entrevistando naquele momento para uma certa vaga, porque ela tem um determinado título ou porque ele acha que é uma coisa determinada é muito fácil, que essa pessoa automaticamente será capaz de assumir isso sem mensurar isso adequadamente. Tá, aí a pergunta que já vem imediatamente é: como que eu faço? Qual que é? O que eu tenho que fazer de forma prática para poder descobrir se esse cara tá apto para minha vaga ou não? Porque assim, o básico de processo seletivo é o quê? É botar ali, analisar o currículo do cara, as experiências, né? Se ele atua naquela posição, teoricamente ele tem experiência para poder assumir aquela posição aqui dentro, fazer um check cultural para ver se a pessoa está aderente aos valores da empresa, ao momento, etc. O comportamental, que é o que a gente já vem testando, a gente vem indicando para todo mundo, que eu acho que só aí já pode dar muita merda se você não pegar a cadeira e o perfil comportamental adequado para aquela cadeira. E como é que eu testo essa parte assim, cara? Vamos ver se... Bom, aí é que é a parte onde eu ganho dinheiro, né? Porque é exatamente aí que eu venho do meu trabalho. Para as funções operacionais, eu acho que isso não é um grande problema. Vamos supor, se você está selecionando um garçom, você está selecionando sei lá, um recepcionista do hotel, você está selecionando funções muito operacionais, tipo motorista, né? Você não vai ter muita dificuldade, porque tudo que você tem que fazer, basicamente, é fazer um teste de trabalho com esse cara, se for o caso, e ver também por onde ele passou, etc. Então, para essas funções muito operacionais, eu acho pouco propenso do empresário ter suas dificuldades. As coisas começam a complicar um pouco mais quando nós entramos numa camada de funções mais abstratas, principalmente funções táticas altas e funções estratégicas. Que é onde o cara Como é ganha que eu escala. defino isso? Como é que eu defino isso? Eu defino uma função tática alta onde o indivíduo ele tem necessariamente que entender as causas raízes dos problemas da área onde ele está inserido. Uhum. Porque existe uma diferença entre o diagnóstico por correlação e o diagnóstico por causalidade. O diagnóstico por correlação, essas Sim. duas coisas andam juntos, então elas estão conectadas de maneira causal. Batom na cueca, não precisa explicar, entendeu? Agora, existem situações onde existe correlação, mas não existe causalidade. Por exemplo, a incidência de afogamento na Flórida anda junto com a incidência de venda de picolé. Você pode seguir aí o gráfico. Aumentou a venda de picolé, aumenta o índice de afogamento. Diminuiu a venda de picolé, diminui o afogamento. Então, alguma pessoa que não entender bem, ela vai achar que se nós parar de vender picolé, resolve o problema do afogamento. Mas, na verdade, as duas coisas têm correlação, porque ambas são consequência do calor, né, do verão. Sim. Então, é incrível, mas eu diria para você que estatística canadense, eu te afianço que mais ou menos 80% da população não dá conta de enxergar isso aí, por si só. Então, diante de uma situação qualquer, onde essa pessoa esteja num ambiente de trabalho, se eu pegar um sujeito qualquer da rua aí, 4 em cada 5 não conseguem distinguir o que é uma situação onde existe correlação do que é uma situação onde existe causalidade. Então, essas funções de nível causal, onde o sujeito tem que saber separar o que é ruído do que é causa, o que é consequência do que é causa, porque muitas vezes a pessoa está tentando tratar o efeito do problema, ao invés de tratar a causa do problema, fica o famoso enxugar gelo, ou situações Sim. onde os problemas parecem se multiplicar, na medida que você resolve o problema parece que aparece dois, né? Para interromper esse ciclo, eu preciso de uma pessoa no nível tático alto, ou ainda mais alto, que é um nível que a gente chama de estratégia, que além dela identificar a causa raiz, ela tem que criar um processinho para poder impedir que aquela situação se repita de novo. Né? Então, esses dois níveis, eles estão presentes em 14% da população, que dá conta de pensar em nível causal, e mais ou menos 3, 4% que dá conta de pensar em nível estratégico. Então, você vai entender que aí nós já precisamos de um processo de seleção
profissional que leve em conta ou consiga medir a cognição do indivíduo, que é o que eu Odécio, tem uma faço nas dúvida. empresas, né? Sim. Uma dúvida. Isso não está presente porque não lhes foi ensinado, ou mesmo que a gente ensine, ele não consegue nem entender o conceito da diferença entre causa e efeito. Como que é isso? Se você pegar uma criança de 8 anos, tá? E você pegar e vai no YouTube aí, digita aí, prova piagetiana do volume. Você vai ver que uma criança de 8 anos, ela não consegue perceber que se você mudar um volume de um copo para outro copo mais comprido ou mais largo, mesmo que a modificação do recipiente não altera o volume. A criança não entende o conceito de volume. Então o que acontece? Você pega 2 copos iguais, com a mesma quantidade de líquido, manda ela verter aquele líquido no outro copo, ela acha que a quantidade de líquido mudou. Não adianta você explicar. Ela não tem, nesse momento, capacidade cognitiva para entender. Tá? E todos nós já passamos por essa fase da vida, onde nós também não dávamos conta de entender o conceito de volume. Então, algumas pessoas simplesmente não chegaram ainda numa estatura cognitiva que lhes permita compreender certas coisas. Então, a resposta à sua pergunta, para ela conseguir cumprir com esse desafio. As pessoas todas crescem cognitivamente com o tempo, com a idade, mas nem todas atingem as mesmas estaturas cognitivas. Isso significa que algumas pessoas vão morrer no final da vida sem serem capazes de enxergar a causalidade, por exemplo. E é fato. Isso acontece, né? O tempo inteiro. Isso. Um outro ponto que, né, por causa da sua pergunta, você me interrompeu naquilo que eu ia dizer, é o seguinte, tá? Então só tem um jeito de contratar o Décio para poder medir todo mundo? Não. Você pode fazer outra coisa. Você vai lá numa pessoa que já trabalha numa empresa, que você já sabe que a função dela naquela empresa é exatamente aquilo que você precisa, e rouba ela de lá. Sim. Mas aí qual é o problema? Mais comum, né? Via de regra, você vai pagar uma baba para tirar o sujeito daquela posição, né? Então, se fazer isso desse jeito custa caro demais. Se você tiver que sempre que tirar uma pessoa já super bem testada e, vamos dizer assim, verificada pelo mercado, né? Essa pessoa vai custar muito caro. Tá. E aí tem a metodologia toda, tem algum sinal, algum indício que o cara pode, sei lá, talvez rodar um teste, né? Se ele rodar um teste, por exemplo, para identificar esse tipo de coisa, que tipo de coisa que ele tem que ver? O que nós fazemos é exatamente isso, nós aplicamos um teste semântico, tá? Onde a pessoa é convidada a opinar sobre um tema polêmico qualquer, onde ela tem que dizer se ela é a favor ou contra e argumentar por que ela é a favor ou contra. E a forma como ela argumenta nos dá um indício da forma como ela está, na verdade, pensando a lógica de solução de problemas, que é a cognição dela. Então você pergunta para o sujeito assim, se é a favor ou contra, por exemplo, redução da maioridade penal, né, de 18 para 16 anos. E a pessoa fala, eu sou contra a redução. Porque a prisão é uma escola de crimes. E acabou aí. Ela fala só isso. Não tem mais outra coisa. Tá? Então, uma pessoa que só dá conta de fazer esse argumento pequeno, curto, né, lógico, você tem que se assegurar que a pessoa entendeu a instrução, que ela vai argumentar o máximo possível. Eu lembro de uma mulher que uma vez que ela falou assim para mim, eu perguntei, você é a favor ou contra a legalização das drogas para tentar reduzir a violência urbana? Ela falou, eu sou contra a legalização das drogas. Eu perguntei por quê? Ela falou, porque o melhor não pode trabalhar, né? Se ele pudesse trabalhar, eu acho que isso não acontecia. Então, se o melhor pudesse trabalhar, ele não ia fazer nada de ruim, né? É isso que eu penso.
Aí lascou. Tá? Então, uma pessoa no nível operacional vai dar uma resposta desse tipo. Tá? Ou seja, o argumento é desconexo, ele é um argumento solto, entendeu como é que é? Não vamos aqui ao caso se o argumento está certo ou errado, apenas a lógica dele é uma lógica declarativa. Tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou a favor, sou contra a legalização das drogas, porque o nome já diz tudo, né? Droga. Tá? E pronto, fica nisso. Tá? Esse é o nível 1. O nível 2, a pessoa, nível tático, a pessoa já vai dizer alguma coisa mais ou menos assim, eu sou a favor da legalização do Uber, né, regulamentação do Uber, porque vai dar previdência para o cara do Uber, vai garantir que a gente tenha um motorista mais qualificado, que não é um bandido que vai estar lá. Eu já acho que, como o taxista paga imposto, o Uber também vai ter que pagar o mesmo tipo de imposto, por isso que eu acho que tem que regulamentar o Uber. Tá? Você vê que ele me elenca argumentos, mas esses argumentos não têm uma ordem entre si. Qualquer ordem que você pusesse esses 3 argumentos aí, o significado da argumentação é exatamente igual. Sim. Numa fase mais alta ainda, a pessoa já pensa de maneira causal. Tá? Aí já fala assim, você é contra, a favor, sei lá, a redução da maioridade penal. E a pessoa fala assim, eu sou contra. Aí você fala, por quê? Ele fala, porque quando eu pego o menor, hoje em dia, né, e prendo ele numa prisão comum, ele vai aprender todo tipo de coisa mais grave ainda do que ele não aprenderia se ele fosse para uma instituição só com menores. Lá na prisão normal ele vai aprender a assassinar, a fazer um monte de coisa que ele ainda não aprendeu. Né? E se ele fizer isso, nós vamos estar fazendo com que a população carcerária de sujeitos mais jovens aumente, né? E com isso eu vou estar, na verdade, fomentando o crime. Tá? Aí você pode ver que ele tem uma sequência temporal. Aí se eu inverter a ordem desses argumentos, já não é a mesma coisa. Então aí esse cara está num outro nível em relação ao nível anterior. Então é lógico que existe muito mais detalhes a respeito da metodologia, onde eu consigo te dizer exatamente onde essa pessoa está, que tipo de tarefa ela dá conta de fazer, tem muito mais precisão. O teste não é só isso, mas já te dá uma noção do que é que está por trás do processo. Décio, pensando, beleza, entendido. Pensando que as pessoas já têm times, elas já estão com um time ali dentro, a maioria das pessoas que está escutando a gente já vai ter um time, pode ser um time pequeno, enfim, mas já tem. E, cara, eu te afirmo que você vai entender o que eu estou falando. Acho que 95% para mais dos negócios tem essa experiência, dono de negócio digital, tem essa experiência de já ter delegado, ter voltado tudo ruim, ter dado tarefa complexa para quem é júnior, enfim, ter feito todo tipo de merda relacionada a time, que começa na contratação, mas termina, mas continua ali dentro da empresa. Então, falando do cara que já está com um time, até colocar o meu caso mesmo, né, que eu tenho um time de 60 para 70 pessoas remotas. E como é que a gente faz para poder entender do time que já está aqui dentro, como é que a gente extrai o melhor desse time? Como é que a gente faz um tipo de análise? O que a gente poderia fazer para quem já está aqui com a gente? Para poder analisar um pouco melhor esse cara rola para mover. Primeira coisa que você tem que entender é que para escalar um negócio, você tem que ter pelo menos a camada estratégica. E que, por conseguinte, você tem que ter processo. Se você não tiver processo, você não tem padronização, nem replicabilidade, nem escalabilidade nenhuma. Tá? Uhum. Isso, por incrível que pareça, é negligenciado frequentemente nas empresas pequenas. O cara acha que ele pode resolver cada problema como se ele fosse um problema novo. Só que isso gera um problema complicadíssimo, que é assim, eu resolvo o problema e crio um outro logo em seguida. Quando eu resolvo cada problema de um jeito, o resultado é despadronizado e muitas vezes eu resolvo um problema criando, sem perceber, outros problemas à frente. Eu diria que para quem já possui uma organização,
é muito provável que o limite que ele está enfrentando tenha a ver exatamente com a escalabilidade do negócio. Ou seja, o cara aprende um truque, né, como a gente diz, o one trick pony, né, ele aprende um truque, é uma coisa que dá certo, sei lá, ele aprende a fazer lançamento de produto de conteúdo digital para a área financeira, ou, sei lá, ou para a área educacional. Sim. Ele aprende a fazer aquilo muito bem, domina aquele negócio, e agora chegou a hora de escalar. Tá? E na hora que ele começa a escalar, ele aumenta o volume da operação dele, com isso ele aumenta o risco, e aumenta o descontrole e a despadronização, etc. E aí começa a acontecer erro assim, a toque de caixa, e aí ele tenta resolver os erros, estando ele presente, ou o sócio dele geralmente presente, no negócio em si. Um atende do lado de cá, o outro atende do lado de lá, ó, que ele vê, está entrando água no terceiro lugar, e quanto mais ele escala, mais problema vai surgindo, até que ele resolve dar um passo para trás, quando é possível. Em alguns casos, ele simplesmente quebra antes mesmo de poder dar o passo para trás. Então, o que eu diria para esse cara? Eu diria duas coisas. Vamos pensar aqui, tem um dogão aí, no pé da sua casa? Hein, Felipe? Tem um monte. Como é que chama o dogão aí perto da sua casa? Pode botar Dogão e Taparica, que mora aqui no bairro. Aqui. Como é que é? Dogão e Taparica. Taparica é o bairro que eu moro. Beleza. No dogão em Itaparica tem um cara lá que chama Chapeiro, não tem? Tem, com certeza. Tem, beleza. Analisa a tarefa do chapeiro. Se você prestar bem atenção, você vai ver que não é uma tarefa simples. Porque ele tem que decorar os sanduíches tudo. Ele tem que fazer FIFO. Se ele não fizer FIFO, first in, first out, o cara chega lá, first in, first out, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Se ele não fizer isso, o cara que chega lá, pede o sanduíche dele, ele fica esperando 40 minutos, outro chegou depois, é atendido antes, ele fica puto, vai embora. Tá? Ele tem que saber como é que opera a chapa na temperatura certa, ele tem que saber que para o hambúrguer de carne de gado, ele tem que deixar um tempo, para o peito de peru de frango é outra coisa, outro tempo. Tá? Você vai pensar que não é uma tarefa muito simples ser chapeiro. Significa que leva um tempo desgraçado para treinar um cara para ser chapeiro bom, beleza? E se esse desgraçado adoecer, aposentar, casar, mudar, engravidar, tá? Entendeu? Qualquer coisa que acontecer, o dono do dogão tem que ir para a chapa. É ou não é? Talvez não saiba fazer. Ou então o que é pior, ele contrata um chapeiro ruim, o cara queima a carne, faz uma zona, enfim, tá? Agora, tem o McDonald's também, você já foi no McDonald's? Com certeza. Agora eu vou te contratar, vou fazer de conta que você é um cara que eu estou querendo contratar para trabalhar fritando batatinha para mim no McDonald's, beleza? Tamo junto. Eu vou te entrevistar agora, tudo bem? Vamos, tô pronto. Vamos lá, Felipe, se você quer trabalhar aqui no McDonald's fritando batatinha, é verdade? É o meu sonho, eu tô precisando fazer isso aqui. Beleza, ótimo. Você é surdo? Não. Ótimo. Você sabe abrir um saco de batatinha, meu filho? Com certeza. Beleza, você sabe jogar essas batatinhas aqui dentro dessa cestinha aqui, dessas gradinhas de metal? Como ninguém. Beleza. Sabe enfiar isso dentro da gordura? Eu sou o melhor em fazer isso. Beleza. Você é surdo? Não. Então, na hora que você escutar PIN, você tira. Tá contratado. Perfeito. Agora, isso significa que qualquer cara que você jogar na piscina, fizer tibum e não for surdo, pode trabalhar no McDonald's fritando batatinha. Tá certo? Com certeza. Isso significa uma disponibilidade de mão de obra para escalar o McDonald's quase infinita. Você está entendendo? Com certeza. E isso acontece porque o processo simplifica as tarefas. Então, a maior parte das vezes que eu vejo alguém ter dificuldade de escalar o problema, o processo dele, é porque ele não processualizou, ele não quer gastar tempo
e não quer acabar a cabeça de fazer o processo. Então ele vai demandando pessoas cada vez mais complexas para poder dar conta de uma tarefa cada vez mais complexa, e isso vai se tornando um gargalo crescente na capacidade dele de escalar. Então eu diria, né, que para quem tem equipe nesse momento, a prioridade número 1 deveria ser simplificar, quando possível, claro, as tarefas. De quando possível, porque pensa comigo, você, sei lá, você tem aí uma tarefa de copy. Não tem jeito de simplificar isso de uma maneira processual à la McDonald's, tá certo? Não tem. Então você precisa realmente de um copy mais complexo, uma pessoa mais capaz. Mas muitas vezes o que eu vejo é as pessoas dando tarefas muito simples para pessoas muito complexas, ou o contrário, dando tarefas muito complexas para pessoas que não dão conta, porque é complexo demais para elas. E eu te digo, garanto que você ganha muito mais dinheiro simplificando do que complicando. Você ganha muito mais dinheiro McDonald'sando do que chaperando a sua operação, sacou? Caraca, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Você olha que. Eu tenho uma questão sobre isso, Décio. Para fazer, para fazer a processualização do McDonald's é complexo, mas o resultado final é menos complexo. É difícil fazer, não é qualquer um que faz. Tem uma certa complexidade Sim. aqui, mas a pessoa que está operando, ela não precisa pensar nesse processo, ela só precisa executar, né? Então a complexidade realmente foi arquitetada por alguém com um cognitivo maior. Vou te dar um exemplo de um processo bem feito, né? E como é que um processo bem feito, se gastar o tempo para desenvolver um processo bem feito, faz toda a diferença. Na indústria automobilística americana, havia um problema muito grave, que é a prensagem de peças de aço laminado. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, o capô do seu carro, né, Sim. ele é aço laminado prensado. O que significa isso? Tem uma lâmina de aço plana, você põe ela em cima de um molde, despenca uma prensa de 40 toneladas em cima daquele trem, pau, e molda, né, o capô daquele jeito, ela já tem uma lâminazinha de fora que corta as arestas, sai um capô prontinho, o cara tem que puxar aquele com tipo uma ventosa, né? Ele puxa, ele põe ela do lado e põe outra lâmina e faz isso. Então o cara que operava essa prensa na indústria automobilística lá em Detroit, ele tinha que chegar com a lâmina, enfiar ela debaixo da prensa, tirar a mão, apertar um pedal e descer aquela prensa de 40 toneladas e, claro, entendeu? Fazer o serviço dela. De vez em quando, um filho da mãe daquele esquecia a mão lá dentro, véio, e a mão dele virava uma paçoquinha. E aí, a indústria gastou milhões e milhões de dólares para poder treinar esse animal, para ele tirar a mão lá dentro. Mas acontecia de vez em quando um acidente desse aí, e o negócio era catastrófico. Você sabe que nos Estados Unidos esse negócio de indenização não é brincadeira, né? Aí chegou a vez dos japoneses de fazer isso. Os japoneses criaram uma prensa que, ao invés de ser acionada por pedal, é acionada pelas duas mãos ao mesmo tempo. Então o cara põe a lâmina de aço lá dentro, e para poder acionar, ele tem que acionar com os dois braços, um de um lado ou do outro. Então o braço dele necessariamente não pode estar dentro da prensa no momento do acionamento. Resolvido o problema. Tá? Então quebrar a cabeça para resolver um problema de maneira definitiva, tá certo? Às vezes, de fato, não é simples, mas paga bem, você entende? Perfeito. Você sabe que, Odécio, não sei se isso é comum em outros lugares, tá? Que você costuma atender. Mas no digital, não sei se é só uma coisa do digital, as pessoas têm uma visão de que o processo engessa, processo atrapalha. Qual que é a sua visão sobre isso? A gente acabou de concluir que, beleza, ganha mais dinheiro, mas você acha que engessa? Para mim, isso aí tem a ver com duas coisas, né? É o seguinte, uma tarefa, ela vai ficando mais complexa à medida que ela se alonga. Então, quando você deixa uma tarefa ficar longa, ela necessariamente fica mais complexa. Você não concorda comigo? Vamos pensar aqui um exemplo simples. Você tem uma padaria. Você tem que checar o caixa, certo? Você faz isso só uma vez por ano. Beleza?
Aí se você Complicado, né? fizer uma vez por ano, você tem que contratar uma auditoria da Anderson Consulting Group, lá o Boston Consulting Group, para vir fechar a McKinsey, e é capaz de não dar conta. Tá? Então, a pessoa pode dizer para você, não, mas contar o caixa todo dia engessa a operação, né? Eu vou dizer para você, vá a merda, entendeu? Então, o que acontece é que muitas vezes o processo é mal desenhado, porque ele é picotado muito curto, né? E aí, de fato, ele se torna improdutivo, ou às vezes ele é picotado muito longo, e a tarefa fica muito complexa porque ela é longa demais. Então, o que ocorre é, para a tarefa ser dada como feita, ela tem que ser checada. E ela pode ser checada de dois jeitos. Ou você checa diretamente, tá? Você vai lá, ô Felipe, mostra aqui o relatório que você fez e tal, checa. Ou então eu falo, Felipe, pega o seu relatório, leva ele para o setor XYZ lá, e os caras vão pegar os dados desse relatório e vai fazer alguma outra coisa com ele. E aí essa checagem é indireta, porque se der tudo certo depois lá na tarefa subsequente, isso é sinal que você fez o relatório certo. Mas o problema é que se der errado também, eu só vou descobrir que der errado depois que deu merda lá na próxima tarefa. Então, o que acontece é que, por força da pressão mesmo do trabalho, das exigências, o cara, principalmente no digital, ele não quer checar, tá? Ele não quer checar porque ele perde tempo checando, ele acha assim. O problema é que quando ele não checa, ele vai descobrir que aconteceu uma merda depois que a merda virou um bostão, né, velho? Era um bostinho assim, mas aí ele foi, acumulou, virou um bostão. Aí, a hora que vem aquela confusão, aí ele descobre que o negócio deu muito errado, tá? Então, o ponto aqui é, existe um jeito certo de fazer processo, que não pode ser nem checagem microscópica, nem uma checagem muito longa, muito aberta, porque senão a complexidade graça sem controle na sua operação e aí os riscos envolvidos inerentemente também aumentam. Então, né, por exemplo, na cirurgia, como eu trabalhava como cirurgião, tem certas checagens que a gente faz na saída. Eu não começo a operar o paciente se eu não checar se todo o material disponível está lá, se o sangue que eu precisar está lá, etc. Da mesma forma, Higiene. antes de fechar a barriga do paciente, eu conto as compressas para ter certeza que eu não esqueci uma compressa dentro da barriga do paciente. Você está entendendo? Ah, mas Sim. isso é um vexame você contar as compressas. Mas é um vexame muito melhor esquecer a compressa dentro da barriga do paciente. Tá? Aí você vai falar assim, que esse tipo de processo engessa a operação? Engessa. Mas ele também te protege de acontecer coisas muito sérias. Então, certos processos críticos, eles não tem como. Você tem que ter checagem, você tem que ter processo. Quem acha que não dá para fazer isso, então vai me desculpar, mas não tem uma empresa, tem um ateliê. Ele vai fazer arte, entendeu? Como é que é? Uma coisa assim, que não tem padrão mesmo, beleza, mas uma empresa tem que ter processo, tá? Se não tiver, você não vai conhecer nenhuma empresa que tenha sucesso, êxito e seja grande, escalável, etc., que não tenha processo. Tem que ter processo. Agora, tem que ser um processo inteligente, bem feito, bem desenhado. Sim. Beleza? Perfeito. E eu vejo, sabe o que eu vejo, Décio? Eu vejo as pessoas tentando simplificar demais coisas também, pegando também esse gancho, né? Simplificar demais coisas que não conseguem ser simplificáveis, não conseguem ser simplificadas. Por exemplo, via de regra, você falou de coisas mais longas, processos mais longos, quando coloca temporalidade, né, fica longo, tende a ser mais complexo. O lançamento é complexo. Então, não, vamos tentar reduzir aqui para que as pessoas entendam. É mais fácil a gente entender que pouca gente mesmo vai entender esse processo e que tá beleza, né? Não é pra qualquer um Eu executar. lembro que muitas vezes eu falei assim, ó, até certo ponto é uma coisa que eu critico muito no digital, né? Essa ideia de que todo mundo pode tudo. Eu lembro de ter visto algumas coisas do Érico Rocha, por exemplo, botar uma turminha lá que fez 6 em 7 lá em cima do palco, ele põe lá umas 100 pessoas, num evento para 2.000 pessoas. Só que aquelas 100 pessoas que estão lá, elas são um efeito de 10 eventos desses. Né? Umas 3 ou 4 em cada evento, 5, dão aqueles 100 lá na frente. Tá certo? Porque realmente a complexidade de fazer o trem do começo ao fim é grande, é muito grande. Então,
resultado final disso é que não é para todo mundo, né? Nem tudo é para todo mundo, tá certo? Nem tudo é para todo mundo, mas o esforço de você tentar simplificar é louvável. Mas você também tem que chegar a um ponto de, cara, calma, milagre Tem um você não vai limite, conseguir fazer, não. tem um limite. Tem uma piada assim, né, que diz que uma vez um homem chegou perto do Einstein e perguntou para ele se ele podia explicar para ele a teoria da relatividade. Então o Einstein foi e explicou. Aí o cara coçou a cabeça e falou assim, Einstein, esse negócio aí é complicado demais, só pode ser mais simples? O Einstein explicou de uma maneira mais simples. Aí falou assim, continua muito complexo, só pode simplificar mais ainda. Ele falou, posso, mas aí já não vai ser mais a teoria da relatividade. É isso aí. Então tem certos, vamos dizer assim, tem certos limites, né? Tem certos conceitos essenciais que precisam ser incorporados para que você domine a execução de um determinado tipo de atividade, sem o qual não tem jeito. Então, o cara ser piloto de avião, ele tem que dominar uns conceitos, para ele ser médico cirurgião, ele tem que dominar uns certos conceitos. Tá? Se o cara não conseguir dominar nem aquele conceito, ele não pode seguir para frente. Um exemplo grosseiro disso, né, que tem se mostrado muito evidente, é a tentativa, muitas vezes política e até bem intencionada, de criar cotas de admissão em universidades. O que eu posso dizer é assim, que às vezes as tentativas políticas e bem intencionadas de colocar certas pessoas dentro de certas atividades intelectuais, ela termina não funcionando. Porque, por exemplo, em algumas universidades, a inserção de pessoas com base em critérios meramente sociais, né, principalmente na área, por exemplo, de engenharia, tem resultado num fracasso considerável. Porque o cara vai entrar em engenharia, ele não consegue aprender cálculo, tá certo? E você tenta, em algumas universidades, os caras tentam ensinar aritmética para o cara, mas ele não consegue aprender aritmética, aí ele não consegue aprender cálculo, aí ele também não consegue fazer engenharia. Então, você põe o cara para dentro, mas ele não tem a capacidade cognitiva, ele não consegue dar o passo subsequente. Eu vi isso em algumas atividades, né, na engenharia, principalmente fazendo seleção para construtoras, onde eu vi muitos engenheiros que, embora tenham se formado, tenham um diploma, eles simplesmente não conseguem fazer intelectualmente as exigências necessárias para, de fato, atuarem como engenheiro de verdade. Então o cara tem um diploma de engenheiro, mas na prática ele não exerce, ele não consegue exercer porque ele não tem cognição suficiente. Eu formei engenharia e no ano que eu entrei, foi o ano que eles começaram a colocar cota, que foi 2008. E, pelo menos lá na Universidade do Espírito Santo, né? E aí eu lembro de ver isso, né? Acompanhando os colegas que entraram através de cota, não todos, mas boa parte deles não conseguiram ir acompanhando. Foram poucos que chegaram até o final do curso, né? E, cálculo, álgebra, linear, as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Eu não estou dizendo com isso que todas as pessoas que entram por cota não sejam capazes, tá? Mas que, como é um critério que não envolve uma métrica de capacidade, né? Então, o que acontece é que muitas vezes o cara é colocado para dentro, né, na pressuposição de que ele não performa porque ele não teve a chance, né? Não teve acesso. Mas, na verdade, alguns deles não performam porque eles não têm capacidade cognitiva para poder fazer. E aí, nesse caso, simplesmente é como se o cara tivesse uma limitação de natureza física, pelo menos naquele momento, para fazer, tá? Aí não quer dizer que ele vai ter sempre, mas quer dizer que até que ele tenha, você não vai conseguir ensinar alguma coisa para ele naquele nível de abstração exigido. Perfeito. A gente vê isso na prática todos os dias, né, nas empresas. E, Odécio, cara, vamos falar de comunicação brevemente? Eu vejo, tem muitos mentorados que têm muito problema com comunicação, já tive muito problema com comunicação interna na empresa mesmo, de a pessoa falar uma coisa e a outra pessoa não entender, ou entender errado, ou fazer algo, produzir algo a partir daquela comunicação que não era aquilo que se esperava dela. Ao que você atribui, cara, esses ruídos de comunicação interna nas empresas? Eu vejo que isso é um problemaço. Eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada no YouTube, né? Tem um videozinho lá, feito pelo canal Eureka,
se chama assim, Por que os incompetentes se acham incríveis? Que cita o famoso efeito Dunning-Kruger. Né? O que é o efeito Dunning-Kruger? É um fenômeno psicológico descoberto por dois pesquisadores da Universidade Americana que mostraram que um cara tinha assaltado um banco passando suco de limão na cara, achando que se ele passasse suco de limão, ele ia ficar invisível para as câmeras. E aí a polícia prendeu ele, é real. Em 1995, esse cara, ele chamava MacArthur Wheeler, e ele assaltou o banco e quando ele foi preso, ele não alegou que ele não era o assaltante, ele alegou que ele tinha passado o suco de limão, como é que eles tinham conseguido ver ele? Né? A polícia prendeu ele, pensou que ele tinha usado alguma droga, que ele estava doidão, mas ele só estava, digamos assim, profundamente enganado sobre as propriedades de invisibilidade do limão. Né? Então aí o ponto que muitas vezes escapa é que a pessoa não entende que não entende. Tá? E aí o problema se torna realmente a incapacidade desse indivíduo de entender. Então muitas vezes o que ocorre, que a gente chama de problema de comunicação, é na verdade um problema de comunicação mesmo, mas ele é devido ao fato do receptor ser incapaz de compreender a mensagem no nível de complexidade que ela é apresentada. E aí nós podemos resolver isso só de uma maneira, não tem jeito de resolver isso de duas. O emissor da mensagem precisa, que geralmente é a pessoa mais capaz, mais complexa, que dá a ordem, ele tem que tornar a instrução mais simples e muitas vezes fragmentar ela em pedacinhos para que o cara consiga fazer bem. Lembrando que se o cara vai fazer uma tarefa mais complexa, ele vai exigir um pagamento maior também, né? Eu lembro de uma amiga minha, que depois se tornou amiga, ela era dona de uma empresa, um dia ela me contou isso, né? Ela falou que chegou uma diarista lá para ela, para trabalhar, ela perguntou quanto que ela cobrava, a diarista falou, depende, ó, é com penso ou sem penso? Ela falou, como assim? Não, se eu chegar aqui e as tarefas tiver que fazer só assim, ó, eu vou fazendo as tarefas, não tenho que planejar nada, não tenho que pensar por exemplo, no menu do almoço, eu não tenho que planejar as compras do supermercado, é 100. Agora, se for compensa, eu tiver que fazer tudo isso, é 150. Né? Então, muitas vezes nós temos que perceber que a pessoa que está recebendo a informação, ela tem que receber ela sem penso, por exemplo, em alguns casos. Ela tem que simplesmente faça isso e volta aqui. Se a pessoa mostrar que ela não é capaz de elaborar em cima, então você tem que tornar a mensagem mais simples para ele poder ser capaz de executar. Então aquilo que muitas vezes a gente chama de problema de comunicação e que a gente acha que está em N fatores, é geralmente resolvido quando o emissor da mensagem reduz a complexidade da mensagem para que o receptor consiga decodificá-la e executá-la. Sim. Essa é a responsabilidade de quem está comunicando, né? O cara que tem que ter essa visão, porque o outro não vai nem saber, né? Às vezes não vai nem saber que ele não sabe. É isso aí. Efeito Dunning-Kruger. Tem que atender os sinais. Depois vamos botar o link desse vídeo aqui. E Odécio, eu percebo, cara, mesmo assim, as pessoas insistindo, né? Pô, eu já fui esse cara, de insistir pra caramba, né? Tipo, vamos pegar uma pessoa, cara, não vai dar, tem que entrar na cabeça, vamos fazer dar certo, vamos treinar. Quais são os... E eu já percebi, eu já falo isso nos meus mentorados também, que assim, cara, cuidado. Se você der muito mais do que o cara que ele consegue digerir, porra, ou colocar uma pessoa que não tem o perfil comportamental adequado para o cargo, ele vai trabalhar fora da zona de especificação dele. Isso vai matando essa pessoa. Eu sugiro a regra dos 3, né? Se você tentou uma vez, a pessoa não fez, você tentou uma segunda vez, ela não fez, tentou uma terceira vez, ela não fez, para mim está óbvio que ela não consegue fazer. Tá? E aí a solução é, você tem que rebaixar o nível de complexidade da tarefa para o cara. Se a função na qual você colocou esse cara não comporta isso, então esse cara está na função errada. E você é o responsável. Sim. Eu brinco muito assim, se tem uma tartaruga em cima da árvore, alguém botou ela lá. Porque voando ela não chegou. Tá? E geralmente é o cara que está reclamando do sujeito, que foi exatamente ele que pôs a tartaruga em cima da árvore.
Então, quando as pessoas não executam, normalmente nós tendemos a pôr a culpa nelas, né? E, na verdade, a culpa é nossa. Agora, o ponto é a solução. Nós vamos capacitar essa pessoa ou nós vamos simplificar a tarefa ou nós vamos demitir a pessoa? Qual a solução? Aí eu volto lá naquela equação, lembra? Que eu falei no começo. Aí eu tenho que identificar qual a razão que leva essa pessoa a não ser capaz. Então, a primeira delas é comprometimento. A segunda é falta de conhecimento. A terceira é falta de equilíbrio emocional. E a quarta é a cognição. Muitas vezes eu vi as pessoas colocarem na conta da falta de comprometimento ou na conta das questões de cunho emocional coisas que, na verdade, têm a ver com cognição. O fato é, se você analisar o caso da pessoa, você vai ver que você consegue, com essa simples pergunta, qual dos 4 fatores está em jogo aqui, você já consegue ter uma noção boa do que está acontecendo. Por que muitas vezes a gente quer insistir tanto na pessoa? Porque ela é comprometida, ela é uma pessoa leal, é uma pessoa que está conosco desde o início do negócio, tá? Certo. E aí por isso que a gente insiste tanto. Mas aí isso fica cabal que essa pessoa, na verdade, não tem cognição suficiente. Por isso que ela não consegue. Porque comprometida ela é, emocionalmente boa, de bom relacionamento ela é. Então, se você deu, olha só, a pessoa é comprometida, emocionalmente instável. Você deu o treinamento, ela não conseguiu, qual que é a conclusão óbvia? Que não tem cognição, né? Pronto. Então, essa pessoa não pode assumir essa tarefa não é para ela. Décio, duas perguntas que eu tenho aqui que me vieram quando eu estava falando. Primeira, naturalmente, uma empresa, vamos colocar aqui da nossa bolha, tá? Do marketing digital, startups crescendo, mudando, evoluindo, a gente vai entrar em inteligência artificial, mas todo dia tem uma coisa nova, todo dia você tem que se reinventar. Esse ambiente dinâmico, naturalmente, já vai requerer que eu tenha pessoas com nível cognitivo um pouco maior para poder operar dentro de um negócio desse. Não necessariamente. Não, qual é a sua visão? Não necessariamente. Uma coisa que eu observo com frequência, em certa medida você está certo, é que geralmente os negócios eles vão incrementando de complexidade com o tempo. Então, eu lembro bem que, sei lá no início da internet, quando surgiu o Facebook, o que mais tinha era propaganda de pílula para aumentar o Bilal. Tinha um PDF para poder ensinar você como é que não caiu o cabelo. E isso vendia. Tá? Hoje em dia ninguém cai mais nessa. Quer dizer, o mercado se tornou mais complexo. O próprio Facebook e outras plataformas vetam a propaganda de certo tipo de coisa, etc. Então, que o mercado sofre uma complexidade crescente e a demanda de complexidade incrementa-se, isso eu concordo totalmente. Tá? Agora, que isso significa que todas as pessoas precisam, dentro do negócio, necessariamente têm que ser mais complexas, não. Via de regra, algumas poucas sim, mas o grosso da maioria das pessoas, não. Então, o que acontece? Eu estou operando um hotel, hoje em dia, aqui, estou aqui no hotel, um hotel bom, arrumadinho e tal. Esse hotel, provavelmente, se eu viesse nessa cidade aqui há 20 ou 30 anos atrás, o melhor hotel da cidade não passava nem perto da qualidade do que esse aqui hoje. Certo? Então, a exigência do consumidor, dos padrões de indústria, da indústria de serviço hotelaria subiram pra caramba. Agora eu pergunto, isso significa que todo mundo que está aqui dentro desse hotel necessariamente é mais complexo do que era antes? Não. Então, coube ao dono do hotel criar processo para tornar esse processo execuível, mesmo tendo as pessoas com a mesma capacidade de sempre. O que significa que a tarefa do hoteleiro, do dono do hotel, aumentou de complexidade, mas não de todas as pessoas aqui dentro. Perfeito, entendi. Isso cria, geralmente, uma barreira de entrada progressiva no mercado, fazendo com que, à medida que o mercado vai se tornando mais maduro, os players que vão entrando têm que ser gradativamente mais capazes. Isso é verdade. Isso você vê na competição. Então, se você está no digital aí há 20 anos, 15 anos, 10 anos, você vai ver que no começo tinha um monte de menininho que sabia fazer um anúncio no Facebook e se dizia empresário. Esse cara ganhava dinheiro. Hoje em dia esse cara não ganha mais.
Interessante. Belíssima perspectiva. Isso para. Cara, vamos pensar, por exemplo, agora na. A outra parte da pergunta que eu ia fazer. Beleza, para todos os cargos, não. Mas falando agora na média gerência, da supervisão para cima, que é o que mantém a operação girando, é o que vai garantir que boa parte das vezes que o dono saia do operacional e ele consiga focar na parte mais estratégica, colocando essa média gerência. Para essa média gerência, o buraco é mais baixo, né? Que eu já vejo uma puta de uma escassez nesse acho que no mundo, né? No mundo inteiro, no mercado Mas digital. isso não é só na sua indústria, é em todas as indústrias. Toda, né? Isso acontece por quê? Porque a pirâmide de distribuição estatística desse tipo de público na população em geral é muito restrita. Apenas 12% da população enxerga causalidade. 4% mais ou menos, 3 a 4% enxerga fluxos e processos. 0,5% consegue sincronizar a cadeia de processo e 0,03, 0,07 mais ou menos consegue enxergar modelos completos de negócio. Então essa escassez ela não se dá apenas na sua indústria, mas ela é um fenômeno geral. Eu nesse momento fui contratado por um grande grupo empresário exatamente para poder tentar resolver exatamente essa escassez, porque eles querem escalar uma determinada atividade no mercado global e eles estão enfrentando uma escassez brutal. Então, eles querem criar uma piscina de talentos e saber como recrutar, identificar e selecionar essas pessoas. E não é uma tarefa fácil, porque de fato é escasso, esse é um recurso escasso. É um problema que todo mundo está enfrentando, né? Desde o Google até você que está vendendo coisa no digital, não tem o que fazer, né? E, Odete, falando sobre isso, eu lembro que lá na palestra que eu escutei você falou assim, cara, não tem muito o que fazer, é questão de tempo e tal. E isso para uma audiência que era todo mundo empreendedor, novo, né? Todo mundo naquela época lá, mas enfim. E a gente ficava pensando, cara, o que esse cara pensa que é para falar que eu não consigo fazer, eu não consigo melhorar? Como é que a gente pode pegar esse fator cognitivo? Beleza, inteligência emocional a gente tem várias metodologias e coisas para fazer, questão de comportamental a gente tem um DISC, tem algumas coisas que a gente pode potencializar e oprimir, né, os pontos fracos. Parte técnica, a gente compra curso, mentoria. Agora, cognitivo, não tem que fazer mesmo. Não tem que fazer mesmo. Mas eu não disse isso aí que você falou, não. Eu não disse que você não ia subir, ou qualquer um não ia subir. Eu disse que todos nós temos um canal de crescimento cognitivo mais ou menos definido, e que esse canal ele se define por volta da nossa adolescência e que depois disso a flexibilidade possível é muito pequena. Digamos que a elasticidade ela é muito pouco elástica depois da nossa adolescência. O cara que mais estudou isso em termos de desenvolvimento foi um cara chamado Reuven Feuerstein, que trabalhou com crianças com debilidades graves, com um cara que perdeu um pedaço do cérebro, que uma granada explodiu um lado do cérebro, ele ensinou o cara a falar com o outro lado, mas ele mostrou que existe uma plasticidade neurológica, mas essa plasticidade ela é bastante mais limitada do que a gente gostaria. Então, o que eu disse não é que você ou qualquer outra pessoa não vai, não. Eu disse que existe uma progressão estatisticamente definida em termos populacionais de pessoas que foram seguidas ao longo de muitos anos, mais de década, e que isso gera uma tabela de progressão cognitiva e que essa tabela tem uma taxa de erro de 2%. Então, o que significa? Que se eu medir o cara certo e não medir ele errado, a chance dele escapar daquela tabela é muito pequena. E isso não é uma coisa que... Não adianta você brigar comigo. É o que está lá na tabela, entendeu? É por então, isso que tem aquela frase de que as pessoas crescem linearmente e a complexidade das organizações exponencialmente. Por isso que às vezes o cara que é o fundador da empresa, ele leva a empresa até certo ponto, depois tem que vir um CEO que está mais acostumado, né, a levar dali em diante. Sim, é assim. Podemos dizer o seguinte, se eu pegar uma criança, um bebê, e medir esse bebê, levar ele no pediatra, medir lá, e botar ele, existem gráficos lá que mostram a progressão cognitiva, de estatura dessa criança. Sim. Tá certo? Ou seja, tem criança que nasce e que você sabe, já de medir ela no parto, que ela vai ter uma estatura maior do que a outra.
Por que que ninguém acha ofensivo dizer que, sei lá, uma criança vai ter uma estatura de 1,60 m, enquanto o outro vai ter uma estatura de 2 metros, e as pessoas ficam tão ofendidas quando eu digo para elas que elas não vão virar o Bill Gates, tá? Na verdade, é apenas uma questão de ego, tá? E de vaidade. E nada mais do que isso. Mas o pior de tudo isso é que isso produz efeitos muito devastadores. Essa pergunta é uma pergunta que me é feita com muita frequência. Eu lembro de um senhor, numa empresa, uma vez, que ficou bravo comigo e disse assim: isso que o senhor está fazendo é muito grave, você está colocando um limite nas pessoas. Eu disse para ele: olha, o senhor acha mesmo que se eu disser para alguém que ela, por exemplo, que eu meço uma pessoa, e se eu medir essa pessoa errado, e ela tiver capacidade, e a minha medição estiver errada, o senhor acha que vai ser o que eu disse para ela, que vai ser um limite para ela poder alcançar alguma coisa na vida? Você acha que a importância que ela dá para o que eu falo é assim tão poderosa a ponto de impedir ela de fazer o que ela tem que fazer? Ele falou assim: não acho não. Eu falei: beleza. Agora vamos pegar a situação contrária. Você pega um sujeito que está muito bem adaptado numa posição determinada, tá? Por exemplo, um ótimo garçom, e incorretamente progride ele como gerente daquele estabelecimento. E ele vira um gerente de merda, com perdão da expressão. Ele causa um prejuízo enorme para a organização, ele causa um prejuízo enorme para a equipe. E como ele fez aquilo com muito empenho, muito comprometimento, ele sai dali com o ego dele arrasado, com uma sensação de fracasso violenta. O senhor acha que isso é muito grave ou é pouco grave? Então ele falou, assim, meio, assim, começando a entender o que eu estava dizendo, ele já ficou assim: isso é muito grave. Eu falei assim: qual dos dois erros o senhor acha que acontece mais? Tá? E qual deles tem maior impacto? Econômico, emocional, social, etc. Quando um sujeito altamente motivador sobe no palco e fala: sim, você pode, você consegue, etc. E um trabalhador braçal que juntou 10 mil reais, que é todo o dinheiro que ele juntou nos últimos 3 anos, pega o dinheiro dele e compra lá uma franquia de não sei do que, perde todo o dinheiro, mais um tanto, fica devendo a vizinha, tá? Quem que está causando mais dano? Qual que é o erro? Qual o erro é pior? Então, eu prefiro, muitas vezes, atrasar um pouco a oportunidade de algumas pessoas, mas que elas vão mais devagar, tá? Do que incentivá-las a fazer coisas que, de saída, existe um caminhão de evidência para me dizer que ela não vai dar conta, tá? E depois ela tem que lidar com o fracasso nesse nível e as consequências desse fracasso. Então, esse tipo de erro a gente chama de erro tipo 1. É quando eu tomo por verdadeiro uma coisa que no fundo é falsa. Toda vez que eu estiver diante de um erro tipo 1, eu vou ter uma perda significativa. Toda vez que eu tomar uma falsidade como verdadeira, a pessoa vai perder alguma coisa. O outro erro é o erro tipo 2, que é: o cara é capaz, eu errei e achei que ele não era. Aí eu perco uma oportunidade. Quantas oportunidades você pode perder na vida e continuar bem? Tá? Mas quantos erros tipo 1, dependendo do erro que você cometer, velho, você vai pro beleléu. Então é aquela história, você olhar bem no sinal, né? Se você for mais devagar, olhar 3 vezes, se perder um tempinho, vai acontecer, o pior do que vai acontecer, você vai atrasar a sua arrancada no sinal. Agora, se você não olhar o sinal direito e avançar, e vier um caminhão de lá, já era. Então, o que a metodologia que eu trabalho permite ao empresário fazer é evitar esse erro tipo 1. Às vezes, custar um pouquinho de oportunidade, né? É possível? É possível. É pouco provável, dado o fato de que a nossa metodologia ela é muito exata, né? Como eu disse, o erro é muito pequeno, é 2%, 3%, mas o efeito que provavelmente ele corre de promover errado tem um efeito, tem um impacto com certeza muito maior. O que eu vejo é que produz um efeito muito maior.
muito mais o empresário, principalmente o empreendedor, aposta errado e perde porque ele acreditou num trem que não é verdade, do que ele perde de oportunidade por ser um pouquinho mais cauteloso nesse quesito. Perfeita colocação. E a responsabilidade nossa também trazer essa consciência para quem está ali afoito para ser promovido, né? Então, assim, acho que são analogias muito boas. A do sinal é perfeita. O sinal é perfeito para a pessoa entender. 10º, gestão da complexidade e inteligência artificial. O que muda, cara? As pessoas vão ficar mais inteligentes? Eu consigo burlar essa curva de crescimento? Como é que seria isso? O que você está vendo? Você que está por dentro. Não. As curvas de crescimento cognitivo foram estipuladas por Jacques seguindo um volume muito grande de pessoas, mais de 20 mil pessoas por 25 anos. Então, elas mostram para nós que o crescimento cognitivo ele é dado por curvas de progressão, vamos dizer assim, quase biológicas. Né? O que a gente consegue é melhorar os outros elementos da equação, comprometimento, conhecimento técnico e a curva emocional e equilíbrio emocional do sujeito. Vale lembrar que, se nós observarmos as estatísticas existentes, né, do famoso efeito Flynn, que é um efeito que dizia o seguinte, que cada geração se tornava mais inteligente do que a geração anterior, o que nós estamos observando nesse momento é exatamente o inverso. A geração que veio depois da minha, né, ela é mais burra do que a minha em todos os sentidos que você quiser. Ela é mais preguiçosa, ela é mais descomprometida, ela é mais emocionalmente doente e instável, ela é menos resiliente e cognitivamente menos capaz em termos estatísticos, espero que você entenda isso, estou falando de termos populacionais. E mais interessante, não importa se você vai fazer essa estatística nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha ou no Brasil, é igual. E para mim, isso tem um ponto crucial, que é, eu não sei se realmente essas pessoas são menos capazes, inteligentes, eu acho que elas são menos capazes. O que significa que naquela equação minha lá, tá, elas estão menos comprometidas, menos treinadas ou menos emocionalmente resilientes. Então, ao invés da gente ficar correndo atrás da cognição, que sabidamente é uma variável muito pouco elástica, tá, e que o desenvolvimento dela, vamos dizer assim, geralmente está associado com grandes traumas, né? Estatística mostra que pessoas que sofrem uma orfandade precoce, por exemplo, presidentes americanos 60% dos presidentes americanos são órfãos de pai e mãe dos 21 anos de idade. A incidência de orfandade na população em geral dos Estados Unidos é 5%. Mais ou menos a mesma coisa se observa com os verbetes da Enciclopédia Britânica. Ou seja, os gênios da Enciclopédia Britânica, lá, aqueles que têm uma biografia citada na Enciclopédia Britânica, 70% dos que eles conseguiram recuperar a história familiar são pessoas que sofreram a perda de um dos pais numa idade precoce. Então, quer dizer, um trauma emocional numa fase muito precoce funciona como um estímulo cognitivo. Mas o interessante é que se você for ver a estatística dos serial killers nas prisões britânicas, ele também segue o mesmo padrão. Ou seja, um trauma muito precoce na sua infância pode causar uma verticalização, né, um desenvolvimento acelerado da sua cognição, mas também pode transformar você num psicopata. Né? Então, ao invés da gente ficar preocupado com a curva cognitiva, eu sugiro às pessoas que se preocupem com coisas bem mais palpáveis, prosaicas e que entregam resultados muito melhores, com o seu comprometimento, com o seu nível de maturidade emocional e com a aquisição do conhecimento, porque, no fundo, é isso que faz diferença na prática. Cansei de ver, inclusive, gente muito cognitiva que eu tive que dispensar ou recomendar o desligamento, porque o cara é louco, velho. Morde a orelha do coleguinha, tá? É preguiçoso, não quer estudar, não quer trabalhar. Eu estou agora com um problema sério, estou recrutando para uma empresa grande agora que me contratou, e eu estou com um problema. 80% dos caras que eu entrevisto não quer vir trabalhar no local de trabalho, eles querem ficar fazendo home office, entendeu? E o dono disse, eu não dou conta, porque a empresa que está nascendo agora, eu tenho que fazer um turnaround grande, eu tenho que aculturar esse pessoal, não dou conta de aculturar um lá em São Paulo, outro no Recife, outro
em Porto Alegre, o outro em Brasília, não tem jeito. E, então, a geração mais jovem, né, está muito pouco comprometida. Esses caras acham que dinheiro dá em árvore. E o resultado disso é que as curvas de produtividade e crescimento econômico não param de cair. Quando eu era criança, nos anos 60, 70, o PIB americano crescia 3,5%, 3% ao ano. Nos anos 80 e 90, caiu para 2%. Agora, nos anos 2000, 1%, todo mundo já está fazendo hipi, urra, velho. Por quê? Porque o povo não quer trabalhar, descomprometido pra caralho, entendeu? O cara acha que ele vai fazer apertar um botão ali e vai ganhar uns zilhões sem fazer merda nenhuma. Deixa eu explicar, isso não existe, velho, tá? Isso não existe. Então, quem acha que vai ficar ziliardário sem trabalhar porra nenhuma, ou trabalhar um pouco, pode esperar sentado, entendeu? Que não existe isso. Tá? Essa é a minha sugestão. Você trabalha muito mesmo, estuda pra caralho, dedica muito, que aí a sua cognição vai ser usada a pleno, e aí realmente você vai ter muito resultado. Fora disso, velho, não conheço outro milagre, tá? Porque mesmo os caras que ganham na loteria, enfia tudo no ralo, se eles não tiverem se desenvolvido emocionalmente, tecnicamente, e tiver muito comprometido. Então, a melhor dica que eu diria é: olhe para os aspectos da sua equação e procure fechar os seus gaps de capacidade. E eu te afianço que o maior problema das pessoas não está na cognição delas. O maior problema das pessoas está nos outros aspectos da equação. Como eu estou dizendo, cansei de pegar gente cognitiva pra caramba, o cara é brilhante, de um gêniozinho, mas que não consegue parar em lugar nenhum, porque a emoção do cara é uma bosta, velho. O cara tá em conflito com o pai, com a mãe, com a avó, com a parteira, com o gato, o vizinho, entendeu? Ele acha que ele tem direito, entendeu? Acha que todo mundo tem que pagar imposto para ele. A vida tá difícil nesse quesito. As empresas precisam dessas pessoas, mas eles não são humildes o bastante para poder se encaixar dentro de uma equipe, trabalhar em conjunto, entender que mesmo o cara mais fodão lá da empresa precisa do faxineiro, precisa do cozinheiro, precisa do lixeiro, precisamos todos uns dos outros. Humildade paga bem. Essa seria talvez a minha maior mensagem. Só aí já tem trabalho para uma vida de lapidação, de autolapidação e autoconhecimento. Sem sombra de dúvida. Queria te agradecer, cara, pela sua disponibilidade, pelo tempo, e aproveito para dizer que eu estou interessado pra caramba em saber como é que eu posso me aprofundar com isso. Então, fala para o pessoal que tipo de serviço que você tem. Você tem curso? Tem algum lugar que você produz conteúdo? Atualmente consultoria? Eu não estou vendendo curso nenhum, tá? Eu tenho um curso de gestão da complexidade, mas ele está, nesse momento, desativado, porque eu preciso reorganizá-lo. Nesse momento eu estou vendendo apenas consultoria, né? E como é que funciona? É bem provável que bem provável que as pessoas que quiserem estar em contato comigo, eu posso desenvolver uma solução, às vezes um mapeamento de complexidade para eles, se eles quiserem medir a complexidade dos caras. Eu tenho uma equipe de consultoria que trabalha comigo, mas é uma equipe ainda pequena. Eu estou desenvolvendo um software para acelerar esse processo. Mas quem quiser entrar em contato pode mandar um e-mail diretamente para mim, decio@refine.com.br. Esse Refine é com 2 N's, REFINNE.com.br. Eu farei o melhor para poder atendê-los com o maior carinho, assim que eu puder. Eu vou deixar aqui embaixo os contatos, o e-mail, se tiver algum site, depois você me manda também que eu coloco. Refine, www.refine.com.br, com 2 N's, beleza? Perfeito, maravilha. Décio, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela generosidade, pelo papo. Acho que o pessoal vai curtir pra caramba. Então, é isso. Muito obrigado. Deixa eu seguir agora que eu tenho que fazer um jantar, conseguir um jantar ainda. Vai lá. Um abraço, tchau. Muito obrigado.